Atos capítulo 7, versos 1 a 53. Diz a palavra do Senhor. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão, assim que nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia de Isaque, e ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante o faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e ele também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais,
o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios, sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso levantaste o tabernáculo, não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela dos deuses Refã, figuras que fizestes para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, como com Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem lhe edificou casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificaria, diz o Senhor, o qual é o lugar do seu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Qual dos profetas vossos, pois, não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Queridos irmãos, nós temos aqui o conhecido, ou não sei se tão conhecido assim, sermão proferido por Estevão. Estevão, servo do Senhor, um dos diáconos que fora eleitos pela igreja de Jerusalém para acudir às famílias, às viúvas que estavam passando por necessidade. Estevão era um grande homem de Deus. Ele realizava o seu ofício fundamentado na vontade de Deus, um homem instruído, conhecedor da palavra. Prova disso é a magnífica exposição que Estevão faz de tudo aquilo que havia sido feito pelo Senhor na vida dos seus antepassados. Estevão, meus irmãos, fora acusado logo no início, nos versos 8 a 15,
de ter falado contra Moisés, contra Deus, contra o templo, contra a lei e contra os costumes transmitidos por Moisés, conforme os versículos 11, 13 e 14 do capítulo 6. Embora, no geral, a sua mensagem mostre que as acusações são falsas, nós temos diante de nós, meus irmãos, um sermão proferido por Estevão que traça as relações históricas de Deus com Israel, a história da rebelião de Israel contra Deus e um clímax que é então gerado pela acusação que Estevão faz àqueles que o ouviam, aos sacerdotes, aos escribas, aqueles que estão ali atentos ao seu sermão. Estevão mostra que não ele estava indo contra a lei de Moisés, não ele estava indo contra Deus, não ele estava indo contra o templo, ele não estava indo contra nada daquilo que havia sido estabelecido por Deus, e sim aqueles que o ouviam. Aqueles que o ouviam eram verdadeiros culpados de rejeitar Moisés, verdadeiros culpados de rejeitar a lei. Pior do que isso, eles eram assassinos, como o próprio Estevão diz aqui, porque eles mataram aquele que Moisés disse que o Senhor Deus o levantaria. Eles mataram a Jesus, eles mataram o justo que Deus havia enviado para a própria salvação deles. E então, meus irmãos, Estevão, ele profere este profundo sermão, trazendo toda essa realidade, fazendo uma exposição belíssima de todos os acontecimentos passados que Deus havia realizado, desde Abraão até Davi, mostrando passo a passo a obra de Deus, mostrando passo a passo Deus cuidando destes homens, Deus conduzindo todas as coisas, Deus mostrando que Ele era poderoso para fazer com que de fato Abraão fosse pai de uma grande nação, e desta descendência de Abraão viesse Jesus Cristo, o Salvador, aquele que viria para trazer vida nova ao seu povo. Assim sendo, meus irmãos, eu gostaria então que nessa noite nós olhássemos para o sermão de Estevão, que nos aponta para a soberana e abundante graça de Deus para com pecadores rebeldes, mas também para o perigo de conhecer a Deus e endurecer os nossos corações contra a sua maravilhosa graça. A mensagem de Estevão, meus irmãos, se concentra em 3 questões. Primeiro, no período patriarcal, versículos 2 a 16. Segundo, no período da lei de Moisés, versículos 17 a 43. E terceiro, no tabernáculo e templo, versos 44 a 50. E depois nós temos a conclusão dos versos 51 a 53, que é uma denúncia que Estevão faz ao Sinédrio, uma contundente denúncia que seguia o padrão rebelde dos seus antepassados. Estevão está dizendo, assim como fora os seus antepassados, vocês estão agindo. Então nós vemos aqui esta realidade, esta divisão neste sermão que é proferido por Estevão. E a primeira coisa então que nós vamos ver aqui, meus irmãos, é que a história de Israel revela a graça soberana e abundante de Deus, mesmo diante da rejeição do seu povo. E Estevão aqui então, meus irmãos, demonstra que Deus escolheu um povo para ser o seu povo, um povo em que Ele derramaria a sua graça, um povo que Ele estaria com eles, apesar deles serem um povo rebelde. Deus então começou para estabelecer este povo chamando Abraão, quando Abraão ainda estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, conforme nos diz o verso 2 aqui do capítulo 7. Estevão então, meus irmãos, se refere a Deus como sendo o Deus da glória, mostrando a sua majestade, mostrando que Ele é poderoso e que Ele é diferente, Ele é separado da humanidade pecadora. Abraão, portanto, era um pagão idólatra.
Abraão, meus irmãos, estava vivendo em uma cultura pagã, sem nenhum mérito, sem que Deus não achasse nada nele que fosse uma vantagem de Deus o chamar. Então, não tinha em Abraão nada que fosse relevante para que Deus o chamasse, para fazer com ele um pacto. Mas Deus o chama. Deus soberanamente escolhe Abraão. E em Abraão, ou sobre Abraão, Deus derrama a sua graça, conduzindo Abraão para um outro lugar, para uma outra terra, para um outro país. A nação de Israel, então, meus irmãos, devia a sua existência à graciosa promessa de Deus de fazer através de Abraão descendentes, de fazer através de Abraão uma grande nação e dar-lhes uma terra, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra que seria onde eles estabeleceriam raízes, onde eles cresceriam, onde eles de fato seriam uma potência, e Deus assim o fez. Além disso, a mão de Deus estava com José. Apesar da maldade dos irmãos de José em vendê-lo como escravo, Deus soberanamente usou a fome em Canaã para levar Jacó e todos os seus descendentes do Egito, onde José estava, onde José, ali, através da graça e do poder de Deus, que Deus deu a ele sabedoria, ali tinha mantimentos para sustentar e para nutrir aquele povo, não apenas o povo do Egito, mas de todos aqueles que estavam ao seu redor por 7 anos. Então Deus ali envia Jacó e os seus descendentes para a terra do Egito. A soberania e a graça de Deus, meus irmãos, então são vistas quando Deus protegeu aquela nação por 400 anos ali no Egito, apesar das suas provações, apesar das suas lutas, apesar das suas dificuldades. Deus guardou aquele povo, Deus preservou aquele povo, Deus preservou aquela nação. Quando então o tempo da promessa de Deus a Abraão se aproximou, conforme o versículo 17, ele soberanamente levantou Moisés, conforme o verso 20. Mas como Estevão observa aqui, meus irmãos, Moisés nasceu no exato momento em que o faraó, por causa dele ver aqui os filhos do povo de Israel estavam crescendo, estavam se multiplicando, e para que aquele povo não viesse a se tornar maior que os egípcios e tomarem a nação ali, o povo do Egito, o faraó então manda que todas as crianças ali, todos os meninos judeus que nascessem fossem mortos. E é exatamente neste tempo que Moisés nasce. Mas Deus, na sua graça soberana, meus irmãos, protege Moisés através da filha de Faraó e fornece a Moisés ali uma educação, sem contar que a graça soberana de Deus, o poder de Deus conduz todas as coisas, fazendo com que até que Moisés atingisse a sua adolescência ou a sua juventude, ele fosse criado por sua própria mãe, ele estivesse ali na casa dos seus próprios pais. Mas então, depois disso, Moisés é ensinado através da filha de Faraó, eles fornecem a Moisés a educação, todo o conhecimento dos egípcios, de modo que ele era um homem de poder e de palavras em ações, conforme o verso 22. Mas apesar do seu aprendizado, apesar do seu poder, o povo de Israel não aceitou a princípio a Moisés como sendo seu libertador. Ele teve que fugir para proteger a sua vida, e ele então passou 40 anos no deserto de Midian. No sermão passado aqui, falando sobre a vida de Moisés, eu mencionei que Moisés teve 3 períodos de 40 anos, ele viveu 3 períodos de 40 anos. Ele passou 40 anos no Egito, depois ele passou 40 anos na terra de Midian, e depois ele passou 40 anos no deserto. 3 períodos da história de Moisés de 40 anos, e
O sermão de Estevão, meus irmãos, é o único lugar em que nós aprendemos que Moisés tinha cerca de 40 anos quando ele teve que fugir para Midian, e que ele viveu 40 anos em Midian. Então, novamente, Deus soberanamente aparece a Moisés ali naquele episódio da sarça ardente. E ali, meus irmãos, naquele episódio, é interessante observar aquilo, porque Moisés está ali e de repente um arbusto começa a pegar fogo, do nada, sem motivo algum. Aquele arbusto começa a pegar fogo, mas Moisés observava que ali tinha algo diferente, porque quanto mais ele queimava, ele permanecia vivo, ele não desaparecia. E quando Moisés então chega ali naquele lugar onde a sarça está se queimando, ele ouve a voz de Deus. Ele ouve ali aquilo que Deus tem a lhe dizer. E Deus então, meus irmãos, diz a Moisés, Deus promete a Moisés usá-lo para a libertação do povo de Israel da escravidão. Estevão então afirma que foi o mesmo Moisés a quem Israel inicialmente rejeitou, o mesmo Moisés que os seus patrícios, o seu povo o rejeitou, que Deus estava então enviando para libertá-los, para tirá-los da terra da escravidão, conforme o versículo 35. E foi esse mesmo Moisés que previu que Deus levantaria um outro profeta depois dele. Moisés está aqui profeticamente falando de Jesus Cristo, que ele seria levantado, ele viria depois de Moisés. Mas apesar da graça abundante e soberana de Deus, Israel se rebela contra Deus. Israel se rebela contra Moisés ali no deserto. Fato é que nós vemos constantemente, meus irmãos, o povo de Israel, desde a saída do Egito, ao se deparar com os perigos, ao se deparar com os problemas, eles começam a murmurar, eles começam a reclamar: Moisés, você nos tirou de onde nós estávamos para morrer aqui diante deste mar. Moisés, você nos tirou da terra do Egito para morrermos de fome aqui no deserto. Você nos tirou de lá para morrermos de sede aqui. Por 40 anos, Moisés esteve com aquele povo peregrinando pelo deserto. Por 40 anos, Deus preservou aquele povo. Deus preservou-lhe as suas vestes. Deus preservou as suas sandálias. As suas sandálias e as suas vestes não se desgastaram. Deus proveu o alimento, o pão, as codornizes, o maná. Deus lhe proveu água que saía da rocha. Deus lhe proveu a nuvem que lhes protegia do calor. Deus lhes proveu tudo. Aquelas pessoas ali, eles viram. Eles foram testemunhas oculares da grandeza, do poder, da glória que Deus tem e do amor de Deus ao cuidar do seu povo. Mas mesmo diante de todas essas evidências de que Deus estava com eles se rebelavam contra Deus. E aí, em momentos difíceis, eles diziam: Moisés, bom mesmo era estarmos lá no Egito, porque lá nós tínhamos os nossos pepinos, lá nós tínhamos os legumes, lá nós tínhamos as nossas panelas fartas, e aqui nós estamos morrendo de fome. E, como nós conhecemos a história, por causa da murmuração deste povo, eles ficaram caídos pelo deserto. Aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida, apenas os jovens que ali estavam. E Moisés também não entrou ali, ele de longe contemplou aquela terra, mas ele não ali adentrou. Mas esta geração, meus irmãos, este povo, eles adoraram, eles fizeram para si imagens. Versículo 39 diz que eles adoraram o bezerro de ouro. E aí, depois disso, nós vamos ver em Êxodo 20, o Senhor estabelecendo ali a sua lei, o Senhor dando a eles as tábuas da lei, dizendo que somente Deus, que havia lhes tirado da terra do Egito, seria digno de adoração. Eles deveriam se prostrar somente diante de Deus, eles não podiam fazer para ele imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há na terra, no céu, ou debaixo da terra ou dentro das águas. Mas apesar da graça abundante de Deus, este povo continua sendo rebelde. E aí então Deus entregou a nação a sua idolatria, para que mais tarde eles adorassem falsos deuses.
os falsos deuses de Canaã, conforme os versos 42 a 43. Mesmo assim, em sua graça, Deus lhe deu o tabernáculo, Deus lhe deu depois o templo, como sendo um lugar onde ele encontrava com o seu povo, onde Deus manifestava a sua presença. Embora, como Estevão aqui nos lembra, meus irmãos, citando Isaías 66, versos 1 e 2, Deus não esteja restrito a um lugar, porque Deus não habita em mãos, em casas, em templos feitas por mãos humanas. Ainda que Estevão cita essa fala de Isaías ali, aquele momento ali, meus irmãos, era a representação da presença de Deus. Era ali que Deus se encontrava com o seu povo, era ali que Deus demonstrava a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor, era ali que eles podiam se encher da presença de Deus, da mesma maneira que nós, quando nos reunimos em torno da palavra de Deus, nós somos fortalecidos, enriquecidos, enchidos da palavra e do poder de Deus. Mas, meus irmãos, em toda a sua mensagem, Estevão enfatiza a graça soberana de Deus, mostrando à nação de Israel que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que Deus é amoroso, apesar das repetidas demonstrações de rebeldia e de pecado daquele povo. Mas observe o padrão repetido, meus irmãos, aqui da nação que rejeitou o libertador que Deus havia enviado. Assim como aquele povo rejeita Moisés como libertador, e Moisés aqui tipifica Cristo, Moisés aqui é uma figura, é um tipo de Cristo, porque ele é o libertador, e da mesma maneira que ele é rejeitado, Jesus é rejeitado, da mesma maneira que ele é enviado para libertar o seu povo da escravidão, Jesus é enviado. Da mesma forma que ele salva e resgata daquela situação um remanescente, o Senhor Jesus também resgata. Então nós vemos os padrões se repetindo nas Escrituras, e todos aqueles que vêm antes de Cristo, desde Gênesis até os Evangelhos, vão mostrando claramente que tudo aquilo ali prefigurava Jesus que viria. Mas, meus irmãos, nós vamos ver também aqui o relato que Estevão faz de José e dos patriarcas da nação. A princípio, eles rejeitaram perversamente a José, os irmãos de José, mas depois que acharam que ele era o salvador da morte, da fome, eles então se voltaram para José. Israel, então, meus irmãos, na escravidão no Egito, a princípio rejeitou Moisés como seu libertador, mas mais tarde este mesmo homem que Deus levantou para ser o seu governante e o seu libertador, foi ali e fez o seu papel. Verso 35. O paralelo, meus irmãos, com esses homens maus a quem Estevão está falando aqui é óbvio. Eles rejeitaram o próprio Deus a quem Moisés enviou, como eles rejeitaram o Messias, o Salvador. Assim como os irmãos de José e como os israelitas rejeitaram a Moisés e a José. Começando com o chamado de Abraão, então, meus irmãos, Estevão mostra que tudo na história do Antigo Testamento aponta para Cristo, e tudo foi cumprido em Cristo. Tudo foi cumprido na obra redentiva de Cristo. Ele demonstrou como Deus gradualmente realiza o seu propósito soberano de graça redentiva. Mostra que o Senhor Deus é o Deus e o seu propósito é sempre bom, é sempre maravilhoso, é sempre cheio de graça. O seu propósito em todas as coisas é o bem espiritual e eterno dos seus eleitos e a glória sempre do seu próprio nome. Os seus propósitos, meus irmãos, são fixos. Os propósitos de Deus, ou o propósito de Deus, é inalterável, é imutável, conforme Isaías nos diz no capítulo 42, versos 9 a 11, não pode ser alterado, frustrado ou derrubado. Portanto, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, como Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 20. E aqui então, meus irmãos, nessa primeira parte, nós vemos Deus cumprindo todos os propósitos que Ele estabeleceu desde todos os tempos. E nada, absolutamente nada, pôde impedir que Deus cumprisse os seus propósitos. Mesmo quando, na história, as coisas pareciam estar se distanciando daquilo que Deus havia estabelecido, como Faraó mandando matar todos os meninos, Moisés prestes a morrer, José sendo vendido, José passando por tudo aquilo que ele passou, todas as coisas acontecendo, o povo blasfemando, o povo murmurando, o povo rejeitando a Deus, ainda assim, Deus conduziu todas as coisas a fim de que as mais complicadas, as mais impossíveis, fosse realizado de acordo com a sua vontade para o cumprimento e a realização dos seus propósitos. Portanto, o propósito eterno de Deus não pode ser alterado em grau algum. Nenhuma das promessas de Deus registrada nas Escrituras poderia ser alterada, Ele iria cumprir todas. Por isso, meus irmãos, nós podemos confiar em Deus na medida em que nós reconhecemos a sua imutabilidade, na medida em que nós reconhecemos o seu poder, nós podemos crer nas Escrituras, crer que tudo aquilo que o Senhor diz, que o Senhor estabeleceu, que o Senhor ali, todos os seus propósitos, tudo isso acontecerá conforme Ele estabeleceu. E tudo que Ele estabeleceu para o louvor da sua glória, para o louvor do seu próprio nome. E quando a glória é dada a Ele, quando o louvor é dado a Ele, ainda assim Ele age com graça e misericórdia na vida do seu povo. A segunda coisa que nós podemos ver aqui, meus irmãos, é que a história de Israel revela o seu padrão de limitar a adoração a um lugar sagrado, ao invés de uma pessoa sagrada que fez tudo aquilo que existe. Os judeus, nos dias de Estevão, eram leais à terra, eles eram leais a Jerusalém, eles eram leais ao templo, como eles entendiam que ali era o único lugar, o único centro de adoração a Deus. Quem quisesse adorar a Deus tinha que ir para Jerusalém, tinha que ir ali para o templo. Ao longo da sua mensagem, Estevão repetidamente mostra-lhe que Deus historicamente revelou-se aos seus servos em território gentio, além do templo, que ele chamou Abraão da terra da Mesopotâmia, que ele não deu a Abraão nenhuma herança na sua terra, nem sequer um pé da terra, conforme o versículo 5. Deus predisse a Abraão que os seus descendentes habitariam na terra, mas não até que fossem escravizados e maltratados em uma terra estrangeira por 400 anos. Deus também se revelou a Moisés na terra estrangeira, em Midian, através da sarça ardente. Este solo era o solo sagrado, porque o Deus vivo estava ali. Além disso, meus irmãos, Deus estava com Moisés a nação de Israel ali no deserto, por onde eles peregrinavam, fora da terra. Deus falou diretamente a Moisés no Monte Sinai, fora da terra, conforme o versículo 38. Ao chamar a lei de os oráculos vivos, Estevão então mostra que a acusação que eles estavam levantando contra Estevão, de que ele falava contra a lei, não era verdadeira, porque ele reverenciava a lei de Deus, porque foi a nação de Israel quem desprezou repetidamente a lei de Deus, por sua brevidade como referência ao templo aqui, versículo 47, pela citação de Isaías, capítulo 7, 48 a 50, Estevão, meus irmãos, não está menosprezando o templo, mas ele está desafiando a mentalidade dos judeus, a mentalidade que eles tinham em relação ao templo. Eles se gabavam do templo, eles se gabavam de como o templo era especial, era ali o acesso, o lugar da presença de Deus, apesar do mau comportamento deles.
Estevão está mostrando a eles que a questão principal não é o lugar onde eles adoravam, mas sim ter em seus corações, diante de Deus, corações dispostos a temer, a obedecer e a adorar a Deus de fato e de verdade. Os judeus nos dias de Jeremias haviam feito o mesmo. Por meio do profeta, Deus diz: que é isso? Furtais e matais, cometei adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal, andais após outros deuses que não conheceis, e depois vinde e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Jeremias capítulo 7, versos 9 a 10. Eles achavam que ter o templo lhes dava privilégios especiais diante de Deus, não importando o quão corruptos eles eram, o quão corrupto eles se comportassem, ou com quão de corrupção eles se comportassem. Estevão está acusando os judeus em seus dias com a mesma acusação que Deus faz contra os judeus ali nos dias de Jeremias, e com a mesma acusação que Deus faz ao povo de Israel quando eles peregrinavam pelo deserto. Eles achavam que a adoração no templo lhes dava um lugar de bênção especial, embora os seus corações fossem iníquos e estavam distantes de Deus. Note, portanto, meus irmãos, no sermão aqui de Estevão, a repetição da palavra mãos. No versículo 41, ele menciona como no incidente do bezerro de ouro, Israel se regozijou no trabalho de suas mãos. No versículo 48, Estevão declara: no entanto, o Altíssimo não habita em casa feita por mãos humanas. No versículo 50, ele diz que por meio de Isaías, Deus declara: não foi a minha mão que fez todas estas coisas? O ponto aqui é que os homens podem construir ídolos com as suas mãos, podem construir até mesmo templo, em que erroneamente eles pensam que Deus ali habitaria, mas o Deus e Criador, o Altíssimo, não é limitado por objetos feitos pelo homem. Quer adoremos a Deus em um belo templo, quer adoremos a Deus em um monte, um deserto, um lugar onde a presença de Deus está. Nós devemos entender, meus irmãos, que ali está a habitação de Deus, ali está o lugar onde Deus se encontra com o seu povo. Nós devemos entender que aquele lugar onde Deus está é santo. É santo não porque tem alguma coisa especial inerente àquele lugar. Este lugar aqui onde nós estamos reunidos, ele é um lugar santo, é um lugar reservado para a adoração a Deus, não porque, por ser uma igreja, por ter essa construção, por ter essas paredes, isso traz alguma santidade inerente a esse próprio lugar, mas ele é santo porque aqui Deus habita. Ele é santo porque a presença de Deus aqui está, e onde a presença de Deus se encontra é lugar santo, é lugar onde Deus se relaciona com o seu povo, é lugar onde Deus é adorado pelo seu povo. E então, meus irmãos, nós devemos entender que a presença santa de Deus se encontra onde Deus está, e ali Ele purifica o coração do seu povo, ali Ele sustenta o seu povo, ali Ele fortalece o seu povo. É possível passar pelos impressionantes movimentos externos de adoração. É possível que muitos, meus irmãos, tenham ações e atitudes em que para eles, eles estão verdadeiramente adorando a Deus, mas por ser de dura cerviz, de corações duros, incircuncisos, de ouvidos e corações, eles não conseguem sentir a presença de Deus, assim como aqueles homens que estavam ouvindo Estevão estava vivendo. Eles estavam diante de Deus, porque ali Estevão estava trazendo a expressão de Deus por meio da exposição da palavra. Eles estavam ouvindo a voz de Deus. Deus estava ali através da pregação. Estevão estava fazendo uma exposição de todas as realidades que haviam sido feitas por Deus. Mas ainda assim, aquelas pessoas que ali estão com os ouvidos tampados, estão com os corações endurecidos,
e eles não conseguem ouvir a voz de Deus. Estevão então denuncia os seus ouvintes e os acusa de serem culpados de pecarem contra o Espírito Santo, contra Moisés, contra a lei. E Estevão então diz no versículo 51, vós sempre resistis ao Espírito Santo, rejeitando os seus apelos. Eles sempre resistiam. Segundo Estevão, meus irmãos, os seus pais perseguiram todos os profetas e até mataram aqueles que anunciaram a vinda de Jesus Cristo justo. Os judeus que estão diante de Estevão são ainda piores, pois eles se tornaram traidores, eles se tornaram assassinos daquele que fora anunciado pelos profetas. E a mensagem então de Estevão aqui revela que a graça soberana de Deus é abundante, mostrada aos pecadores rebeldes. Deus mostra a sua graça constantemente aos pecadores. Deus mostra o seu amor aos pecadores. Mas, meus irmãos, nós devemos prestar atenção ao perigo de endurecer o coração contra a graça de Deus. Mesmo que Israel tivesse uma história de privilégios espirituais, mesmo que fosse uma nação diferente, uma nação escolhida por Deus, diferente de qualquer outra nação, aquele povo rejeitou o seu Salvador e por isso eles incorreram no julgamento de Deus. O templo que eles se gabavam foi destruído 70 anos depois de Cristo. Israel foi espalhado entre as nações por 19 séculos, como nós podemos ver e conhecer. Portanto, meus irmãos, como que nós podemos aplicar essas verdades aqui a nós? Como que nós podemos olhar para o sermão de Estevão e aplicar às nossas vidas, aplicar às nossas realidades, aplicar à nossa história? Primeiro, meus irmãos, nós devemos nos alegrar e proclamar abundantemente a misericórdia de Deus para os pecadores endurecidos. Esta é pelo menos a terceira vez que o Sinédrio foi responsável pela crucificação de Jesus. Eles tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho 3 vezes. Eles ouviram por Pedro, depois eles prenderam João, quando João ali cura um coxo na porta do templo. Eles novamente ouvem Pedro e os apóstolos que ofereceram arrependimento dos seus pecados, no capítulo 5 de Atos, mas ali novamente eles são, os apóstolos eles são presos e milagrosamente eles são libertos por Deus. Agora novamente eles ouvem Estevão dizendo poderosamente, expondo as relações graciosas de Deus à nação de Israel. Mas Estevão, em momento algum, ele menciona o nome de Jesus, ele se refere a Jesus como sendo justo. Mas, meus irmãos, todas as vezes que Estevão fala dessas realidades maravilhosas da obra de Deus na vida do seu povo, aqueles homens estão com o coração endurecido. Eles não ouvem, eles não entendem, eles não se arrependem dos seus pecados e voltam-se para Deus. Da mesma forma, eles fizeram com o próprio Senhor Jesus. Da mesma forma, eles ouviram Jesus pregar, eles viram Jesus fazer milagres, eles viram Jesus realizar obras extraordinárias, mas eles rejeitaram a Jesus, eles mataram a Jesus, eles perseguiram os discípulos de Jesus. E na história do povo de Deus, meus irmãos, esta é a realidade. Nós pregamos o Evangelho, nós falamos de Jesus, mas nós podemos saber que nem sempre, meus irmãos, o povo que ouve, aqueles que ouvem, vão se arrepender dos seus pecados e vão se voltar arrependidos para Cristo. Deus, na maioria das vezes, faz com este povo aquilo que Ele fez no tempo do profeta Isaías, quando Deus chamou Isaías e diz: olha, você vai pregar a este povo, você vai falar, mas eles não vão te ouvir. O coração deles estará endurecidos e eles rejeitarão a ti, porque Deus ele faz a obra dele, meus irmãos, da maneira como lhe convém, como lhe agrada. Nós podemos ver também, queridos irmãos, que nós devemos nos precaver contra a presunção de termos a graça de Deus e cairmos em um padrão de pecado.
Paulo diz que a história de Israel deveria ser um aviso para não desejarmos as coisas más como eles ansiavam, nem para sermos idólatras como eles eram, nem para agirmos imoralmente, nem para tentarmos ao Senhor como eles foram tentados. Aqueles homens, aquele povo, aquela nação tinham os oráculos de Deus, eles foram a nação escolhida por Deus, mas eles eram presunçosos. Por acharem que eles tinham a graça de Deus, eles caíam constantemente em um padrão de pecado. E, queridos irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós, por acharmos que fomos eleitos antes da fundação do mundo, por acharmos que fomos justificados, por acharmos que fomos predestinados, que porque Deus realizou a obra da redenção em nossas vidas, nos regenerando, que por Ele nos santificar, nós estamos isentos de cair em tentações e pecados, isso é um erro. De por achar que nós temos uma compreensão, por estudarmos mais a Escritura do que outras pessoas, e por achar que por causa disso nós somos melhores, isso é um erro. Porque, queridos irmãos, o que nos mantém de pé não é aquilo que nós fazemos, mas é a graça de Deus em nós, é o poder de Deus em nossas vidas. Nós, meus irmãos, temos mais responsabilidade, porque quanto mais nós conhecemos, mais nós temos a obrigação de viver em temor e obediência a Deus. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós somos obrigados a viver como ela nos ensina. Não encher os nossos corações de presunção e dizer, olha como eu conheço as Escrituras, olha como eu estudo, olha como eu sou um bom crente, olha como eu sou um bom presbiteriano, olha como os presbiterianos são conhecidos por estudarem as Escrituras. Nós somos conhecidos por isso, por se dedicarem ao estudo das Escrituras, por se aprofundarem ao estudo das Escrituras, mas quanto mais nós nos aprofundamos, mais cresce a nossa responsabilidade diante de Deus em vivermos uma vida de santidade, em entender que nós precisamos ser fortalecidos e conduzidos pelo Senhor para vivermos na presença do Senhor, queridos irmãos, em santidade, temor e obediência a Deus. Nós temos o conhecimento de Deus, e por termos o conhecimento de Deus, nós seremos mais cobrados. Quanto mais conhecem, mais são cobrados. E, portanto, nós precisamos tomar cuidado para não sermos presunçosos em acharmos, olha como nós conhecemos, olha como nós nos dedicamos à palavra, porque quanto mais nós conhecemos, mais Deus vai cobrar de nós. Nós devemos também nos precaver daqueles que adoram a Deus apenas exteriormente, enquanto os seus corações estão distantes de Deus. Israel era a nação escolhida por Deus, eles tinham as suas promessas, eles tinham a sua aliança, eles tinham o padrão de adoração que fora dado por Moisés no Monte Sinai, eles tinham o tabernáculo, a glória foi mostrada, depois o templo, depois o esplendor. Eles receberam uma lei, no entanto, apesar de todos esses privilégios, os seus corações estavam longe de Deus. Eles tinham uma história de matar os profetas que Deus havia enviado, culminando depois com a morte de Cristo. Como Israel, nós temos grandes privilégios espirituais, nós temos uma história, nós temos uma grande oportunidade espiritual, nós temos a Bíblia em nossa língua, nós temos múltiplas traduções, nós temos a liberdade de adorar a Deus sem perseguição, nós podemos ouvir a Bíblia ensinada através de muitos recursos. E, no entanto, meus irmãos, é fácil cair na armadilha de pensar ou de passar pelos movimentos exteriores do cristianismo e não adorar ao Deus vivo. Nós podemos cair no erro de apenas viver uma vida cristã de aparência exterior, mas ter os nossos corações duros como pedra, não nos rendermos a Cristo. Nós devemos nos alegrar porque nós temos todos esses recursos diante de nossas mãos ou em nossas mãos, e nós temos toda esta oportunidade de nos aprofundar no conhecimento de Deus, mas isso não pode ser algo meramente externo. Isso deve realizar uma transformação em nossas vidas e em nossos corações. Nós também, meus irmãos, devemos nos preocupar mais em dar testemunho verdadeiro
do que com a segurança e com a preservação de nossas vidas. Estevão defende esse sermão, ele mostra a reverência que ele tem a Deus, ele mostra a fidelidade à lei de Moisés, ele não falou contra o templo, ele não falou contra a lei. O seu principal objetivo não era defender-se, o principal objetivo de Estevão era levar a verdade de Deus sobre aqueles que ali estavam. Ele se identifica com eles rapidamente durante o seu sermão. Durante 8 vezes ele refere-se a nossos pais. Quando ele chega à aplicação pontual, ele muda nos versículos 51 e 52 para seus pais. Ele quer que eles sintam, meus irmãos, a culpa terrível do pecado. Ele quer que aquelas pessoas ali sintam a culpa de terem assassinado a Jesus. E somente quando eles tiverem sido convencidos em seu coração, eles verão a necessidade do perdão e da salvação. Até que um pecador sinta o peso da sua culpa diante de um Deus santo. A salvação é uma boa notícia, mas não é uma necessidade crucial para aquela pessoa. Muitas vezes nós nos afastamos dos aspectos difíceis do Evangelho porque nós queremos que as pessoas pensem bem ao nosso respeito. Às vezes nós não confrontamos as pessoas que deveriam ser confrontadas porque nós queremos nos dar bem com todos. Nós queremos ser amigos de todos. Nós queremos nas rodas, sejam elas no trabalho, na igreja ou em qualquer lugar, ser bem aceito por todos. Mas, queridos irmãos, nós não somos chamados para serem bem aceitos por todos. Nós, como crentes, fomos chamados para testemunhar de Jesus Cristo. E testemunhar de Jesus Cristo, meus irmãos, pode trazer alto custo a nós, pode nos colocar em situações difíceis, assim como os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, ficaram em uma situação difícil, porque eles apenas testemunharam de Jesus, eles não estavam preocupados em se dar bem com as pessoas. Pedro, quando pregou o seu sermão ali, no dia de Pentecostes, ele não estava preocupado em ser aceito pelos judeus. Ele diz claramente para aqueles homens: vocês mataram a Jesus, vocês assassinaram a Jesus, vocês entregaram a Jesus nas mãos dos iníquos. Estevão está dizendo aqui: olha, vocês são assassinos, vocês há poucos dias mataram a Jesus, aquele que Moisés havia dito que viria depois dele. Jesus não está preocupado, Estevão não está preocupado com a sua vida, com o seu estado físico. Ele não estava preocupado em ser bem aceito, por isso ele é apedrejado até a morte. Por isso, depois deste sermão, queridos irmãos, o que nós vemos não é uma transformação de vida por parte daqueles que ouvem Estevão, mas eles se revoltam. A mensagem de Estevão gerou naqueles homens uma tal realidade que, ao invés deles se arrependerem dos seus pecados, eles falaram assim: não é isso, nós precisamos dar cabo a esse pregador. E aí eles apedrejam Estevão até a morte. Eles calaram a boca de Estevão através da morte, mas Estevão manteve-se firme ali aos seus propósitos que foram dados a ele por Deus de pregar o Evangelho, e ele é firme nos seus propósitos. Por isso, meus irmãos, nós vemos aqui esta realidade da graça de Deus na vida do seu povo, de como Deus conduz a história, de como Deus realiza todas as coisas. E aqueles que Deus chama para a sua obra, aqueles que Deus chama para realizar a sua vontade, estes têm a firme certeza no seu coração de que eles estarão seguros em Deus, independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa. Estevão, naquele momento em que ele está apedrejado, ele tem aquela visão celestial do trono de Deus. Ele vê os anjos, ele vê Cristo, ele vê ali toda aquela glória dos céus, porque ele morre como sendo um servo fiel a Deus. E, portanto, meus irmãos, é melhor morrer sendo fiel a Deus, temendo e obedecendo a Deus, do que viver sendo amigo do mundo, do que viver nos dando bem com todos. Nós não fomos chamados para ser aceitos por todos. Nós não fomos chamados para nos dar bem com todos. Nós somos chamados para testemunhar de Cristo. E testemunhar de Cristo tem um alto custo a nós. Testemunhar de Cristo requer a nossa própria vida. O Evangelho, meus irmãos, pode nos custar tudo.
O Evangelho pode fazer com que nós perdamos tudo aquilo que nós temos, mas nós perdemos para ganhar algo muito maior. Nós perdemos para ganhar a Cristo e a sua salvação gloriosa e eterna, assim como os servos do Senhor viveram. Que o Deus da graça, que o Deus soberano continue conduzindo as nossas vidas, continue conduzindo a nossa história, continue nos dando ousadia e sabedoria para conhecer as Escrituras, expor as Escrituras e permanecer fiel às Escrituras até o fim, independente das circunstâncias. Que Deus nos abençoe.